Começou, gente, mais um programa do Barro. E hoje eu recebo um amigo, um irmão, um palhaço, esponjinha. Hoje eu recebo aqui meu amigo Samuel Ferreira. Seja muito bem-vindo, Samuel. Amém, amém. Obrigado a vocês, sou muito grato, né? Como vocês sabem, o Wellington Barro é o meu grande amigo, meu irmão, né? E é sempre bom tá junto com esse camarada aí. Barro, ele é muito engraçado, né? Quando ele vai lá em casa lá e fala, agora eu tenho um irmão que eu posso usar as roupas dele. Samuel, eu já quero falar uma coisa de cara com você. Você sempre foi um cara muito determinado. Eu sempre corri atrás dos meus objetivos. Você sempre foi um cara muito determinado? Determinação é uma palavra muito forte, né? Então, assim, não é uma sequência, eu sempre fui um cara determinado, não. Eu comecei a desenvolver essa determinação depois de um certo tempo, né? Na minha vida, quando eu me deparei que, poxa, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Então, a partir desse ponto que eu comecei a ser um cara assim com um foco, né? Com uma determinação. Cara, a vida praticamente te ensinou a caminhar assim sozinho, né? Você foi aprendendo muita coisa sozinho. Infelizmente, com esse lance vamos dizer, da separação dos seus pais, essa coisa toda, você foi aprendendo mesmo com a vida a se virar sozinho, assim. Então, foi mais ou menos quando eu tinha, acho que, uns 16 anos de idade. Mais ou menos foi quando os meus pais se separaram de vez mesmo, porque antes disso eles já haviam se separado, né? Só que definitivamente foi nos meus 16 anos, foi quando 15, 16 anos eles se separaram e foi quando cada um foi para um lado, né? A minha irmã mais velha, a Ruth, como ela estava fazendo faculdade, ela ficou muito na casa da amiga dela, né? Eu e o meu irmão gêmeo, Davi, nós fomos para a casa da minha tia, irmã do meu pai, e a Raquel ficou solta, né? Então cada um foi para um lado. Que isso começou a trazer uma série de problemas, né, dentro da família, porque a família, né, ela é a base dos filhos, né? Os pais são a base dos filhos, e isso traz assim. Gente, é muito emocionante tocar nesse assunto, porque é um sentimento, né, que mexe com a gente, né, que traz de volta aquela memória e tal. Então ter que relembrar às vezes é um pouquinho emocionante. Mas assim, o que aconteceu comigo, com meus irmãos, né, foi uma coisa muito difícil. Porque você tem que andar, né? Você tem que trilhar uma vida sem uma pessoa para te aconselhar, pô. Sem uma pessoa para te orientar. Então, como que uma pessoa vai falar com você sobre casamento se o casamento dela não durou, né, por muito tempo, né? Não que isso seja uma coisa tipo assim, muito grave. Muito grave, eu não posso falar de casamento com meu filho. Não, pode falar. Eu ouvi muitos conselhos da minha mãe, do meu pai. Só que eu creio que se eles estivessem juntos até hoje, muita coisa que aconteceu comigo, com os meus irmãos, não teria acontecido, né? Mas assim, a minha base, né, na minha infância, na minha adolescência, foram sim os meus pais, eles me orientaram, né? Me colocaram no caminho certo e hoje eu estou aqui. Eu aprendi com um grande amigo meu, pastor Edivaldo Simão, que é um pastor lá de Angola, né? Então eu aprendi com ele que quando a gente casa até Jesus voltar. Ou seja, não existe separação, né? Pode o vento soprar, pode acontecer diversas coisas, mas você fez um juramento diante de Deus, né, e diante dos homens. Você assinou um documento. Claro que um documento é válido aqui,
mas o maior compromisso que você assume é diante de Deus, pô. Esse é o maior compromisso. Então, assim, quando a gente entra num relacionamento, a gente entra até que a morte nos separe. Esse é o meu pensamento. Eu aprendi dessa forma, né? Então, assim, é o que eu falo para quem está me ouvindo hoje, né? Se você começou um relacionamento, você estude bem a pessoa com quem você vai se relacionar, porque quando você faz um juramento, você tem que encarar como que aquilo ali fosse para a vida inteira. Você teve aquele lance de, olha, nasceu na igreja, de servir, de estar... eu acho que agora eu preciso da água, de estar ali sempre na igreja, mas não foi nada forçado, não foi aquela coisa de, olha, os meus pais que me forçou a fazer isso. Não, você acabou pegando gosto e começou a trilhar sozinho nesse caminho aí. Então, como eu disse, né, no início, né, os meus pais sempre foram a minha base, né? Eu e os meus irmãos, nós tivemos essa base. Nós fomos nascidos e criados no Evangelho, somos do berço evangélico. Meus pais me apresentaram na igreja de Marechal Hermes. Quem me apresentou lá foi o pastor Lessa. Algumas pessoas devem conhecer. E então, nessa caminhada, né, da vida, meus pais me colocaram no caminho, né? Só que a gente só vai ter uma experiência com Deus ao decorrer da caminhada, ao decorrer da trajetória. Então, assim, quando eu era criança ainda, eu me emocionava na igreja, eu chorava na igreja, sentindo a presença de Deus. Quando eu era criança, não, hoje eu choro. Mas, assim, é difícil você ver uma criança, você até vê, mas é difícil você ver uma criança na igreja ali chorando nos pés de Jesus, emocionado, buscando o batismo com o Espírito Santo. Então, a minha infância foi assim. E a minha infância também foi aprendendo a tocar bateria sozinho, olhando, observando. Então, essa foi a construção que os meus pais construíram na minha vida. É uma semente, né? Uma semente foi colocada e foi criado dessa forma, foi crescendo, né? Essa raiz. E a minha raiz é o berço evangélico, eu sou cristão. É importante porque tem pessoas que não assumem essa identidade. O cristão por medo, por vergonha, entendeu? Tem diversos fatores que a pessoa às vezes não assume, né? Mas é importantíssimo você assumir a sua identidade de cristão, porque quem não assume a identidade de cristão aqui, quando chegar lá no céu, Deus vai desconhecer ela. Você tem muitos planos, muitos projetos, muita coisa que, olha, eu não posso morrer de jeito nenhum enquanto isso não acontecer. Tem alguma coisa assim também que você ainda espera realizar, que você tem um sonho e tal? Então, eu não posso morrer sem antes Deus me usar para realizar milagres. Porque é o meu sonho, cara. Porque assim, quando você olha para algumas pessoas e vê que Deus usa essa pessoa, você admira essa pessoa. Não que você tenha inveja, não é isso. Mas você admira a forma que Deus trabalha na vida de uma determinada pessoa. E aí Deus usa aquela pessoa para curar, para profetizar, sabe? Para fazer outras coisas também, sem ser profetizar, sem ser curar, às vezes para ajudar um próximo, para poder fazer uma outra coisa. Então, essas coisas são coisas admiráveis, são coisas que eu admiro. Então, assim, e eu respeito muito. Então, eu entendi que tudo aquilo que você respeita, tudo aquilo que você admira, você atrai para si. Você atrai para si. Então, assim, eu não posso morrer enquanto não realizar milagres, pô. Porque eu acredito que essa é a função de cada cristão. Não só ajudar o próximo,
mas de também se deixar ser usado por Deus para realizar milagres. Depois que ele deixou o Novo Testamento e partiu, né, morreu, ressuscitou, deixou com a gente o Espírito Santo, os discípulos eles começaram a realizar milagres. Então isso faz parte da vida dos discípulos, realizar milagres, porque foi esse testemunho que ele deixou, foi esse mandamento que ele deixou, um novo testemunho. Porque quando ele chegou aqui na terra, ele chegou realizando milagres. Quando as pessoas falavam que ele não poderia realizar milagres no sábado, ele quebrou isso. Ele quebrou o sistema. Então, quando eu admiro isso, eu acabo trazendo isso para mim. Eu respeito isso demais. Porque eu acredito muito que Deus usa as pessoas sim para curar, para profetizar, sabe, para entregar algo da parte de Deus. Então isso é muito importante. Então eu admiro muito isso, né? E eu não posso morrer enquanto eu não ter essa experiência. A sua fé já fraquejou? Já teve alguma vez que você falou, olha, eu fiquei meio assim na corda bamba, meio, eu vou, como que foi? Já, com certeza, pô. Eu acho que a pessoa que disser, a minha fé nunca foi abalada, é um mentiroso. Porque são fases na vida que as pessoas passam por isso. Nós somos seres humanos. Os próprios discípulos passaram por isso. Quando Jesus caminhou sobre as águas, né? E os discípulos estavam no barco, naquela agitação, o mar estava agitado. E a fé deles ficaram abaladas, porque quando eles olharam para o mestre, eles pensaram que fosse um fantasma. Então, assim, a dúvida entrou, a fé ficou abalada, e por um momento eles pensaram que eles iam morrer ali. Mas teve alguém que se chama Pedro. Ele falou com o mestre: mestre, se é você de fato, deixe-me ir até ti, deixa-me ir até você. E ele falou: vem. Então isso é um ato de fé. Por um momento ele até poderia ter duvidado, mas ele tomou coragem e caminhou sobre as águas. Você vai ver na Bíblia que somente 2 pessoas caminharam sobre as águas. Quem? Jesus e Pedro. Ou seja, pessoas falaram sobre Jesus, que andou sobre as águas, e também falaram sobre Pedro, pô. Que Pedro andou sobre as águas. Então, Pedro viveu o milagre. E as pessoas que estavam no barco, eles não viveram, eles somente enxergaram, né? Viram. Ou seja, tem pessoas que vão somente ver o milagre, e tem pessoas que vão viver o milagre, de fato. E foi isso que aconteceu com Pedro. Então, assim, a fé é o que vai te colocar em lugares que você não imagina. Porque quando Deus te faz uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Mas tudo depende também da tua fé. A tua fé vai determinar o tempo que a promessa vai se cumprir na sua vida. Tá, você falou da sua história toda aí, mas eu quero saber da bateria. Você era aquele que tocava um chá com pão, pá, pá. Como que é? Como que você aprendeu isso? Como que entrou esse lance da bateria na tua life? Então, a bateria, eu sempre gostei de tocar bateria, né? Desde criança, eu sempre ficava vendo os músicos, né, tocando, e como toda criança, né, quando acabava o culto, corria na bateria para poder ficar batucando, né? Então eu fui crescendo, fui olhando, fui gostando e aprendi. E toco até hoje, né? Não tive aulas de bateria, mas aprendi tocando só de olhar. Samuel, agora vamos falar da sua vida profissional. Você foi um motorista de aplicativo. Mas agora me fala uma coisa, aconteceu alguma coisa assim de engraçado, de diferente? Porque eu imagino que entra vários tipos de pessoa no carro, mas teve alguma história que você lembra, que você pode compartilhar com a gente? Alguma coisa diferente aconteceu? Tem uma vez que eu trabalhando no carnaval,
né? Teve uma passageira que entrou no carro, assim, tava alcoolizada, né? E ela dormiu no carro. Ela dormiu no carro, chegou no destino, eu acordando ela, e ela não queria acordar de jeito nenhum. Então eu fiquei ali uns 30 minutos, 30 minutos não, acho que uns 20 minutos. Eu fiquei uns 20 minutos tentando acordar ela, mas depois ela acordou e saiu. Não foi você que o cara acabou dentro do carro? Acabou. Não, acho que foi com meu irmão. Foi com meu irmão. Mas assim, tem várias histórias. Essa é uma delas, né? Mas tem muitas histórias. Você é um cara que preza muito pelas amizades, Samuel? Você é um cara que preza muito pelas amizades? Demais. Porque a amizade mal escolhida, né, ela vai te trazer um problema futuramente, né? E quando você tem amigos de verdade, você consegue ir muito mais longe. Por quê? Porque não na questão de interesse, porque ela pode te proporcionar alguma coisa ou te promover a ganhar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que existe amigos mais chegados do que irmão. Você, com certeza, você é um deles. Então, assim, é muito importante você saber selecionar as amizades, porque algumas amizades são aquelas que vão te promover e tem outras que podem também te levar pro buraco. O que você falaria pro Samuel daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos você vai assistir de novo esse vídeo e você vai ouvir o que você falou para você mesmo. O que você pode dizer? Olha, daqui a 10 anos, eu acredito que... Não como você vai se ver, o que você vai falar para você daqui a 10 anos. Você vai se ouvir... Eu acho que eu não vou falar nada, porque eu acredito que daqui a 10 anos Jesus já voltou. Eu não consigo me imaginar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu vou estar com 40 e pouco. Então, assim, eu acredito que eu não vou chegar nessa fase, né? Porque nós vemos muitas coisas acontecendo, né? E os sinais estão aí, né? Então, assim, eu acredito que daqui a 10 anos não vai existir mais 10 anos. O que você coloca hoje em prioridade na sua vida? Isso aqui é uma coisa que eu tô levando agora, assim, pra vida como prioridade. Minha prioridade hoje é minha filha. Tenho minha filha de 1 ano e 2 meses. Ela é minha prioridade. E também a minha vida espiritual. Isso também é muito importante. Cuidar da vida espiritual. Porque dentro de nós existe a carne, né? Que grita. Mas também tem o Espírito, que é o Espírito Santo. Que é o que nos consola, né? Então, a gente precisa estar sempre alimentando o nosso espírito para que ele venha estar forte, né, fortificado, para nos dar força para poder continuar a caminhada. Beleza, você falou da sua história aí de motorista de aplicativo, a gente estava falando disso, mas como que está o Samuel nos dias de hoje, a sua vida profissionalmente? Que você tem vivido do novo de Deus, uma novidade de vida? Eu recebi uma promessa, a palavra certa é essa, eu recebi uma promessa, e Deus falou comigo assim, você vai ficar pouco tempo nesse seu trabalho de aplicativo, de estar carregando as pessoas, porque o que eu separei para você não está aqui no Brasil, está em outro lugar. Então eu agarrei essa promessa, e depois dessa promessa eu comecei a trabalhar com meu amigo, né, o Samuel Messias. Hoje eu trabalho com ele, faço assessoria dele, cuido da agenda dele, sou assessor pessoal também, algumas coisas que ele me pede para poder estar ajudando e tal. Então, assim, atualmente trabalho com o Samuel Messias e, assim, ele é um cara fenomenal. Ele é um cara super leve, ele é gente boa, ele é amigo, ele abraça, ele conversa, dá conselhos. Ele é um cara extraordinário. Samuel Messias é um meu irmão mais velho, ele é um cara top demais. Ele te convidou para o almoço, você tem que ir lá. Ele tá te devendo esse almoço aí. Vou cobrar ele. Uma coisa que eu percebo, Samuel, que você é uma pessoa que gosta muito de servir.
Você é um cara que gosta de servir, você é um cara que gosta de ajudar, de estar ali. Como que você chegou a esse ponto? Não, é uma coisa minha mesmo, desde criança eu já sou assim. Como que você tem esse desejo de servir, de cuidar, de zelar, de fazer as coisas? Então, eu aprendi que quem não vive para servir, não serve para viver. Servir é um dom. Poucas pessoas têm esse dom. De novo, trazendo para a palavra, né? Jesus, ele desceu do seu trono. Ele desceu da sua glória para chegar aqui e nos servir. Jesus, ele nos serviu. Então, o maior exemplo que eu tenho de servir é Jesus. Ele serviu. Então, assim, servir é um dom. A pessoa tem que gostar de servir. Tem que ter, não só gostar, mas ter o prazer de servir. Não só servir a Deus, mas servir o próximo. Porque quem ajuda o próximo, quem serve o próximo, está servindo a Deus. Então, para mim, servir é tudo. Se eu parar de servir, eu morro. É uma definição que eu tenho para minha vida. Não sei explicar, assim. Eu só sei que é isso que eu tenho como uma meta, um objetivo na minha vida. Se eu não fizer isso, eu morro. Agora a gente tem que falar da Laurinha. A Laurinha é muito top. É a minha sobrinha, gente. Ela é maravilhosa, ela é muito top. Chegou a hora de você falar da sua filha. Como que é a sensação de ser pai? Como foi essa sensação em você ser pai, assim? Eu imagino que deve ter sido algo surpreendente para você. Então, a sensação de ser pai é uma sensação maravilhosa. Eu acho que a sensação melhor é quando você tá ali na sala da cirurgia, né, do parto, e aí você vê aquela criança que ficou 9 meses na barriga esperando para sair, e aí você vê ali aquela criança saindo, e você tem a oportunidade de abraçar ela, de pegar ela no colo e falar, seja bem-vinda. Isso é uma coisa extraordinária. Quem não viveu isso e quem tem o sonho de viver isso, é uma experiência muito, muito linda. Eu acho que é um amor que não é um amor de esposo com esposa. É um amor diferente, é um amor puro, é um amor limpo, sabe? É um amor incomparável. É uma experiência incrível. Uma experiência incrível. Você sempre fica deixando umas mensagenzinhas, umas frases, diz, o diretor já chegou aqui dizendo que tem que acabar, já está chegando no final, gente. Você sempre deixa as frases e tudo, deixa pra gente uma mensagem aí. Jesus. É porque, na verdade, as frases que eu coloco no meu Instagram são frases inspiradas, né, por Deus. Eu acordo e Deus me dá uma palavra. E nisso eu consigo colocar isso para fora. Às vezes eu durmo, acordo e acordo com uma palavra, acordo com um texto na minha mente. Mas assim, a frase que eu quero deixar hoje, é que na vida nós passamos por muitas dificuldades. Só que as dificuldades que nós passamos não é para que a gente sofra, mas as dificuldades que nós passamos servem como experiência para que quando isso surgir novamente, você já sabe como lidar com isso. Porque quando Jesus ele falou para os discípulos, passamos para o outro lado, ou seja, os discípulos eles passavam por uma determinada ocasião, num certo lugar. Só que quando Jesus ele chama os discípulos para passar para o outro lado, ele não chama todo mundo, ele chama só alguns. Ou seja, vai ter momentos na sua vida que você vai passar por dificuldade. Vai ter momentos na sua vida que você vai tentar parar, vai tentar desistir, vai querer chutar o balde. Só que quando Jesus ele chega para você e fala, passamos para o outro lado, ele está falando para você,
você passou de nível. Você vai viver outra história. Você vai viver outro momento. Porque a ordem que o Senhor deixa para nós é uma promessa. E essa promessa é o milagre que você vai viver do outro lado. Samuel, deixa suas redes sociais pra gente. Quem quiser procurar, quem quiser saber, agora é a hora. Fala pra gente, quem quiser ouvir tudo que você tem pra postar. Quem quiser cuidar da tua vida lá no Instagram, fala aí. Então, meu Instagram é Samuel Ferreira OFC. Samuel Ferreira OFC, Instagram. Me procura lá nas redes sociais. Me segue, tá? E eu vou te seguir também. Às vezes a gente esquece, né? Na correria. A gente só vai entrar no Instagram depois de 3 dias, 2 dias, 5. Mas me segue lá, vai ser um prazer te receber lá. Seja muito bem-vindo ao meu canal, né? Nas minhas redes sociais. E é isso. Você vai ser muito bem-vindo, né? Como eu já disse. E quero muito que você seja impactado com o que Deus fala nas mensagens. Samuel, mais uma vez, muito obrigado, muitíssimo obrigado por esse bate-papo, obrigado por tudo. E é isso, gente, acabou, chegamos ao fim. E você que está querendo economizar em até 95% da sua conta de energia, o link da Instale Solar está aqui na descrição. É isso mesmo, diretor, é hora de ir embora, né? Não é hora de ir embora? Põe aquela música do Patati Patatá que eu gosto. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Ei, quem quer brincar? Você põe essa aí pro Brian tocar, pro Brian cantar também? Você coloca isso? Eu acho que já é hora de acabar mesmo, né? Que eu tô com muita gracinha. Tchau, gente. Vou pegar o avião do Patati Patatá, vou voltar para São Paulo. E acabou aqui a nossa maratona no Rio de Janeiro. Acabou a maratona no Rio de Janeiro de podcast. Tchau.